Caminhoneiro é parado com carga ilícita. Policial faz revista e se impressiona com o que vê. Uma manhã comum nas estradas de Minas Gerais. Um caminhoneiro experiente, acostumado ao silêncio do asfalto e ao cheiro forte de café recém-passado, é parado numa blitz rotineira. A carga? Café especial. Tudo certo, até o momento em que o policial decide abrir um compartimento oculto no baú. O que ele encontra lá dentro não é contrabando, nem material proibido, mas algo tão inesperado e misterioso que a simples inspeção vira o início de uma jornada emocional e transformadora. O caminhoneiro, sem entender como aquela carga foi parar ali, vê sua rota ser completamente alterada. Mas o que realmente está por trás daqueles livros antigos, cartas esquecidas e uma caixa de música empoeirada? Comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar o desenrolar dessa história cheia de reviravoltas, encontros improváveis, memórias que resistem ao tempo. O sol ainda não tinha vencido a neblina naquela manhã. O asfalto molhado refletia o cinza do céu e as árvores que margeavam a BR-265 balançavam de leve com o vento gelado da serra. No banco do caminhão, o motorista ajeitou o boné, girou o botão do rádio e aumentou o volume de uma moda de viola que tocava baixinho. Já tinha rodado boa parte da madrugada, saindo de São Sebastião do Paraíso em direção a Barbacena. A carga? Café gourmet, o tal ouro negro das lavouras do sul de Minas. Ele era conhecido na estrada como um dos mais antigos da cooperativa. Não gostava de conversa fiada, nem de se meter em confusão. Fazia seu serviço com capricho, dormia nas cabines, comia nos mesmos postos há anos. Um homem de rotina, de rituais, de silêncios profundos. Ninguém sabia muito sobre sua vida pessoal. Alguns diziam que ele havia perdido alguém. Outros achavam que ele era apenas reservado. Mas o certo é que nunca abandonava uma rota, nem nos piores dias. Por volta das 7h30 da manhã, avistou as luzes girando na beira da estrada. Um bloqueio da Polícia Rodoviária Estadual. Diminuiu a velocidade devagar, engatou a marcha reduzida e parou com o motor roncando baixo. O policial se aproximou com um caderninho na mão e um olhar desconfiado. Bom dia. Documentos do veículo e da carga, por favor. O caminhoneiro não disse mais do que o necessário. Entregou os papéis, manteve as mãos no volante. O policial analisou, folheou o manifesto de carga, conferiu placa, lacre e caminhou até a traseira do caminhão. Abre para mim, faz favor. O baú se abriu com um rangido de ferro velho. Sacas de café empilhadas até quase o teto, bem amarradas. Tudo parecia normal. Mas um detalhe chamou a atenção. O fundo do baú era mais curto do que o habitual. O policial encostou com os dedos, bateu de leve no painel traseiro, escutando o som oco da madeira. Isso aqui tem compartimento falso. O caminhoneiro franziu a testa, se virou no banco. Não que eu saiba. Com cuidado, o agente acionou a trava lateral e puxou. A madeira cedeu, revelando um espaço oculto, não muito grande, mas fundo suficiente para guardar algo escondido. Dentro, havia caixas pequenas e bem organizadas, enroladas em tecido antigo. O policial retirou a primeira caixa e abriu. Ué, isso aqui é um livro. O caminhoneiro saltou da cabine e caminhou até o baú. Quando olhou para o conteúdo da caixa, seu semblante mudou. Não era café, nem nada valioso em dinheiro. Eram livros antigos, com dedicatórias em caligrafia caprichada, alguns embrulhados com cartas, fotos amareladas, mapas feitos à mão, desenhos de crianças, papéis dobrados com cuidado e selos antigos. E uma pequena caixa de música, de madeira escura, com detalhes florais esculpidos. O policial a abriu. A melodia começou a tocar baixinho, suave, antiga. E então, a surpresa, uma gravação de voz ecoou depois da música. Se essa mensagem chegou até você, é porque encontrou o que deixei para trás. Não tive tempo, não tive coragem, mas aqui está tudo que ficou faltando dizer. O policial olhou para o caminhoneiro, que encarava aquilo sem entender, ou fingindo não entender. O senhor quer me explicar o que é isso? Eu juro, isso não é meu. Nunca vi isso antes. Mas está dentro da sua carga, no seu caminhão. Eu só carrego o que a cooperativa manda. Essa parte aí, eu não sabia. O agente respirou fundo. Não havia nada ilegal ali.
mas havia mistério demais para ignorar. Vou registrar isso, mas como não é nada ilícito, o senhor está liberado. Só recomendo que procure saber o que está carregando. Isso aqui parece antigo, parece importante. O caminhoneiro assentiu com a cabeça, ainda encarando a caixa. Guardou tudo de volta, trancou o compartimento e voltou para a cabine. Os quilômetros seguintes foram diferentes. A estrada já não era só curva e tempo ruim. O que havia naquele compartimento? Quem tinha colocado aquilo ali? E por quê? Mais do que isso, porque aquilo lhe causava uma sensação estranha no peito, como se já conhecesse algumas daquelas letras, aquela caligrafia curva, a assinatura tremida, um nome que ele achava esquecido. Parou num posto pequeno mais à frente. Pediu um café forte no copo de vidro e ficou sentado num banco de cimento, observando o céu clarear devagar. O cheiro da serragem molhada se misturava ao de pão de queijo saindo do forno. Uma lembrança antiga lhe veio, rápida como o cheiro de coisa boa que passa no vento. Ele, criança, ouvindo sua irmã mais velha recitar poemas de um livro parecido. E depois, as cartas, aquelas que nunca foram respondidas. Naquela manhã, o caminhoneiro decidiu que aquela carga esquecida precisava chegar a algum lugar. Não por obrigação de trabalho, mas por respeito à memória de quem escreveu, por respeito ao que ficou inacabado. E talvez, só talvez, por uma necessidade própria que ele nunca teve coragem de encarar. Era só o começo. A trilha da caixa de música ainda ecoava na cabeça do caminhoneiro horas depois da parada na fiscalização. Havia algo naquela melodia, e mais ainda naquela voz, que mexia com ele de um jeito difícil de explicar. Não era só surpresa ou curiosidade. Era um incômodo doce, como quando se encontra uma fotografia velha num baú e não se sabe se deve sorrir ou engolir o choro. O caminhão seguia firme pela estrada, agora descendo em direção a São João del Rei. O tempo começava a abrir, com pequenos rasgos de sol aparecendo entre as nuvens, iluminando trechos da mata e das construções antigas que surgiam ao longe. O rádio continuava ligado, mas o motorista nem ouvia. Sua mente estava longe. Assim que chegou à sede da cooperativa, entregou os papéis, cumprimentou 2 colegas de forma breve e recuou o caminhão para o pátio de descarga. Os trabalhadores começaram a descarregar as sacas de café e ele aproveitou o tempo para ir até o compartimento oculto. Queria ver tudo com mais calma. Sentou-se na sombra do caminhão, abriu as caixas uma a uma. Havia cadernos com poemas datilografados, fotos de crianças ao lado de livros, muitos deles com dedicatórias como para Dona Leonor, que levou as histórias aonde-os. Livros não chegavam ao leitor do futuro, que encontra aqui um pedaço de mim. Alguns nomes estavam legíveis, outros apagados pelo tempo. Uma das cartas, dobrada cuidadosamente, estava endereçada a Madalena, Tiradentes MG. A letra era firme, mas com pequenas hesitações. Na parte de trás, uma data, 1963. Ao lado da carta, um retrato em preto e branco mostrava uma mulher jovem, de vestido claro e olhar sereno. No verso da foto, uma frase, ainda acredito em reencontros. Ele ficou ali, olhando aquilo, com os cotovelos nos joelhos e a testa franzida. O cheiro do papel envelhecido, misturado ao cheiro de óleo e borracha do pátio, criava uma sensação de descompasso, como se o tempo estivesse bagunçado. Uma coisa era certa, aquilo não era lixo, nem sobra de mudança. Era memória viva. Na sala da cooperativa, tentou buscar mais informações. Falou com o rapaz do almoxarifado. Sabe me dizer se alguém mexeu nesse caminhão antes da última carga? Uai, que eu saiba não. Só carregaram ontem mesmo, de tardezinha. Por quê? Tinha umas coisas guardadas ali, que não são da carga. Livros, coisa antiga. Estranho, hein? Vai ver foi algum carregador que colocou sem querer. Mas o caminhoneiro sabia que aquilo não tinha sido um descuido. Era planejado. A forma como as caixas estavam arrumadas, o compartimento bem escondido. Aquilo foi colocado ali com intenção. Pegou a carta de Madalena, Tiradentes MG e guardou no bolso da camisa. Decidiu que aquela seria sua primeira parada. Ainda tinha 3 dias livres antes da próxima entrega. Usaria o tempo para começar a entender o que aquela carga queria dele. A viagem até Tiradentes durou pouco mais de 2 horas. No caminho,
Passou por cidades pequenas, onde o tempo parecia mais lento. Casas coloniais, igrejas barrocas, sinos batendo à distância. Quando chegou ao centro de Tiradentes, o calçamento de pedra forçou o caminhão a reduzir a velocidade até quase parar. Estacionou fora da área turística e seguiu a pé com a carta e a foto em mãos. Procurou pelo correio local. Lá, perguntou se havia alguma lista de antigos moradores com o nome Madalena. Bom, Madalena tem umas 4 aqui na cidade, mas tem uma que era conhecida por lidar com livros. Trabalhou numa biblioteca ambulante que vinha de São João del Rei, nos anos 60. Se ainda estiver viva, está numa casa de repouso aqui perto. A informação bateu como um sino dentro dele. Seguiu até a casa indicada. Um casarão antigo, reformado, com varanda grande e cheiro de alecrim no ar. Foi recebido por uma enfermeira simpática que, ao ver a foto, disse: "Ah, essa é a Dona Madalena, sim. Ela já não fala muito, mas reconhece algumas coisas antigas. Pode tentar." A senhora estava sentada numa cadeira de balanço, olhando para o jardim. Usava um chale florido sobre os ombros. O caminhoneiro se aproximou com calma, segurando a carta e o retrato. Quando mostrou a foto, ela levou a mão ao peito. Seus olhos se encheram d'água. Isso era do tempo da biblioteca?" perguntou ele. Sem jeito. Ela assentiu com a cabeça. Com os olhos ainda presos na imagem, balbuciou, quase sem voz: "Leonor, minha amiga, ela dizia que guardaria tudo, caso eu não pudesse mais continuar. Ela prometeu que um dia entregaria." O caminhoneiro se ajoelhou devagar à sua frente. "Eu encontrei isso no meu caminhão. Não sei como foi parar lá, mas tem mais. Tem caixas, livros, cartas." Os olhos de Madalena brilharam. Ela segurou sua mão, apertando com força. Então ela conseguiu. Ela fez o que prometeu. A enfermeira se aproximou, emocionada. O caminhoneiro ficou ali, quieto, sentindo o calor daquelas mãos idosas, como se estivesse recebendo uma missão solene. Madalena então pediu, com dificuldade: "Volte aqui com tudo. Quero ver, quero sentir, mais uma vez." Ele assentiu. No caminho de volta ao caminhão, parou num banco de praça, pegou o caderno de anotações e, pela primeira vez em muito tempo, começou a escrever algo que não era nota de frete, quilometragem ou valor de diesel. Escreveu: Madalena recebeu a carta. Chorou. Me pediu para trazer o resto. Disse que era promessa de uma amiga. Missão aceita. Não sabia o que faria com tudo aquilo depois, mas agora tinha um propósito: levar as palavras esquecidas de volta às mãos que as esperaram. Entregar os pedaços de memória que haviam ficado pelo caminho. E talvez, só talvez, nesse processo, encontraria também os pedaços de si mesmo que havia deixado nas curvas da estrada. O caminhão cortava as serras com um ronco constante, enquanto o sol da tarde tingia de dourado os morros ao redor. A paisagem de Minas era como uma colcha de retalhos, um pedaço de mata fechada, outro de lavoura, depois uma capelinha na beira da estrada, por fim, o céu amplo que parecia nunca acabar. Mas, dentro da cabine, o caminhoneiro não tinha olhos para a paisagem. Ele repassava em silêncio tudo o que Madalena lhe dissera, ou melhor, mostrará com os olhos com aquele aperto de mão. Não era só nostalgia, era reconhecimento, era saudade viva. De volta ao posto onde havia parado dias antes, decidiu organizar todo o material. O compartimento secreto agora lhe parecia sagrado, quase uma capela sobre rodas. Esticou uma lona no chão de terra batida, tirou as caixas com cuidado, começou a dividir os itens por categoria: cartas, fotos, livros, objetos pessoais e um pequeno conjunto de diários com capas bordadas. Num deles, o nome: Leonor Antunes, a bibliotecária, a mulher dos livros. Ao abrir o diário, o cheiro de papel antigo veio junto com algo que parecia perfume. Leve, floral, distante. Folheou com respeito, lendo de forma cuidadosa. Ali estava tudo: as rotas da antiga biblioteca itinerante, os nomes dos leitores, datas de entrega, observações pessoais sobre quem lia o quê, quem chorava ao devolver um livro, quem devolvia com bilhetes escondidos entre as páginas. Era um mapa emocional de um Brasil interiorano que resistia à pressa do mundo moderno. Na última página de um dos cadernos, havia uma lista de destinos não concluídos,
com nomes, endereços e uma anotação em letras trêmulas. Se alguém encontrar, por favor, leve adiante. Ali nascia, diante dos olhos do caminhoneiro, uma missão maior do que qualquer frete. Não era sobre café, nem sobre lucro. Era sobre devolver palavras. Palavras que esperavam há décadas para chegar ao destino. Palavras que mudavam vidas. No fundo de uma das caixas, um envelope azul chamava a atenção. Estava lacrado, com o selo quebrado pelo tempo. Dentro, uma carta com o título "Para quem tiver coragem". Ele a leu com o coração apertado. A carta falava de arrependimento, de amor que não foi vivido, de uma vida dedicada a levar histórias aos outros sem nunca ter contado a sua própria. Era assinada por Leonor Antunes. Com a emoção ainda pulsando no peito, o caminhoneiro decidiu que não faria essa jornada sozinho. Precisava de ajuda para entender os nomes, encontrar os destinos, principalmente lidar com a parte emocional daquilo tudo. Lembrou-se da mulher da qual ouvirá falar no posto da cooperativa, uma antiga bibliotecária que morava em São João del Rei que, segundo diziam, ainda guardava fichas de empréstimo dos anos 60. No dia seguinte, foi até lá. Encontrou a casa com facilidade, uma construção simples, de janelas verdes e flores no beiral. Bateu a porta e foi atendido por uma mulher magra, de olhos atentos e cabelos grisalhos presos num coque. Ela usava um vestido azul marinho com pequenos botões no colarinho e um colar de contas discretas. "Posso ajudar?" Me disseram que a senhora conhece histórias antigas, histórias de livros que andaram pelas estradas. Ela o mediu com o olhar, desconfiada, mas não hostil. E o que um caminhoneiro quer com livros antigos? Ele puxou do bolso uma das cartas e o diário de Leonor. Entregou a ela. A mulher leu, em silêncio. Quando terminou, olhou para ele com os olhos úmidos. Eu conheci Leonor. Ela era um furacão silencioso. Onde chegava, o mundo parava para ouvir uma história. Achávamos que ela tinha ido embora para a capital. Mas ela ficou e continuou. E deixou tudo dentro do meu caminhão, sem que eu soubesse. Como? Por quê? Eu não faço ideia. Ela respirou fundo, tocou o diário como se fosse um objeto sagrado. Talvez você tenha sido o último a acreditar que ainda valia a pena dirigir sem pressa. Ela confiou isso a você porque sabia que você não ia simplesmente ignorar. Eu não sou homem de salvar coisa grande, não. Só carrego carga. Essa também é uma carga, só que do coração. Ela se apresentou como Ruth, e sua motivação se revelou logo. Queria ajudar a completar a missão que Leonor havia começado. Ela mesma tinha livros que não foram devolvidos, registros de leitores que mandavam cartas em vez de bilhetes de devolução. Juntos, ela e o caminhoneiro começaram a montar um mapa de entrega emocional, com datas, cidades e possíveis destinos. Ao longo do dia seguintes, ele começou a modificar o caminhão por conta própria. Trocou a lona velha do baú por uma mais resistente. Instalou prateleiras desmontáveis no compartimento secreto, agora revelado. Criou uma pequena mesa retrátil para catalogar os itens. Ruth o ajudou a escrever uma carta padrão para entregar a cada destinatário, um aviso respeitoso, uma explicação sobre a origem do material e um convite para conhecer o restante, caso quisessem. A primeira entrega oficial foi para um senhor chamado José Batista, em Prados. O nome dele constava em 2 livros com dedicatórias, uma carta nunca aberta, escrita por alguém que assinava apenas como L. Ruth confirmou que se tratava de uma mulher chamada Lídia, que trocou correspondências com José nos anos 60. Ao chegar na casa simples onde ele morava, foram recebidos por um homem de 80 anos, de chapéu de palha e mãos calejadas. Eu pensei que essa carta tinha se perdido. Ela disse que ia mandar, mas nunca chegou. Ele abriu a carta ali mesmo, sentado num banco de madeira. Suas mãos tremiam, os olhos cheios. Depois de ler, ficou em silêncio por vários minutos. Ela me pedia desculpas por não ter tido coragem de me esperar. Eu nunca deixei de pensar nela. O caminhoneiro observava tudo com respeito, sem dizer palavra. Ruth segurava um lenço na mão, emocionada. Ao saírem da casa, o caminhoneiro fez a segunda anotação em seu caderno de registros. 2. José recebeu a carta. Leu devagar. Chorou. Disse que esperou por ela até os 40. Depois desistiu, mas nunca a esqueceu. Cada entrega, agora, parecia um rito.
Cada parada, uma confissão. E com cada história desenterrada, ele também sentia algo dentro de si se mexer. Um peso antigo, uma culpa que carregava sem nome, começava a ter voz. Ruth passou a viajar com ele por curtas distâncias. Cuidava da documentação, fazia ligações para os cartórios e igrejas, tentando rastrear os nomes antigos. Ela dizia que aquela biblioteca não era feita de livros, mas de promessas. Numa tarde, ao reorganizar as caixas, o caminhoneiro encontrou uma dedicatória num dos livros. Para o menino de olhos tristes que sempre vinha buscar histórias, mas nunca contava a sua. Ele se encostou no caminhão, fechou os olhos e respirou fundo. Era ele. Aos poucos, as curvas da estrada deixavam de ser apenas caminhos de entrega. Estavam se tornando caminhos de retorno, a quem ele havia sido, ao que havia deixado para trás. A chuva fina que caiu na madrugada transformou a estrada de terra em uma trilha escorregadia, obrigando o caminhoneiro a reduzir a marcha quase até parar. O ronco do motor era baixo, ritmado, como se o caminhão também respeitasse o silêncio da manhã. A neblina encobria o horizonte e deixava a paisagem com ares de mistério. E, de certa forma, combinava com o que ele carregava, histórias que esperaram décadas para reaparecer, embrulhadas em poeira, saudade e silêncio. Ao seu lado, Ruth lia em voz alta um trecho de um diário antigo, agora plastificado para não se perder com o tempo. Não é o fim do livro que me assusta, mas a página que nunca foi virada. Ela fechou o caderno, emocionada. O caminhoneiro olhou de soslaio, ainda desconfortável com esse tipo de emoção exposta. Mas dentro dele, algo ecoava. Tem nome no final desse trecho? Tem sim. Escrito por L.A., 1972. Leonor Antunes. Mais uma vez, a mulher dos livros. Sua voz parecia atravessar o tempo e os ossos da cabine. Naquela semana, o plano era visitar 4 cidades que estavam no caderno de Leonor como entregas pendentes. Em cada uma delas, havia alguém que um dia pediu emprestado um livro. Junto com ele, deixou uma parte de si. Mas o caminhoneiro começou a notar que não era só sobre devolver, era sobre reconectar. Havia vidas que pararam no tempo à espera dessas lembranças. A primeira parada foi em Resende Costa, onde uma mulher chamada Cecília, hoje com mais de 70 anos, havia escrito cartas para Leonor pedindo livros sobre Paris e romances históricos. Era apaixonada por literatura francesa, apesar de nunca ter saído de Minas. Ruth encontrou seu endereço numa ficha de empréstimo e ligou antes de irem. A mulher, de voz firme e alegre, não se surpreendeu. Vocês estão vindo com os livros, né? Leonor me prometeu. Disse que um dia eles voltariam para mim. Quando chegaram à casa simples, repleta de flores no jardim, foram recebidos com café, bolo de fubá e uma prateleira cuidadosamente organizada, onde o espaço havia sido deixado vago por mais de 40 anos. Sempre esperei por eles, disse Cecília, com um sorriso sereno. Não eram só livros, eram promessas. E Leonor nunca falhava. Ela pegou os 2 volumes, beijou a capa com delicadeza e, em seguida, leu uma dedicatória em voz alta. Para a moça que sonha com Paris, mesmo sem nunca ter visto o mar. Ao saírem da casa, Ruth anotou no caderno. O caminhoneiro só ouviu o som da caneta riscando papel. Depois ela disse: entrega 3 concluída. Promessa cumprida. No caminho para a cidade seguinte, o caminhoneiro sentia a mente cheia. Pela primeira vez em muito tempo, começou a se lembrar de coisas que achava enterradas. De sua infância, da mãe sentada à janela costurando, do pai que nunca voltava no horário e daquela professora que lhe emprestou um livro sobre caminhoneiros aventureiros. Sabia que foi um livro que me fez querer dirigir caminhão? Ruth olhou surpresa. Achei que tivesse sido seu pai. Você sempre evita falar dele. Ele queria que eu fosse mecânico. Mas eu li uma história sobre um motorista que viajava o Brasil e levava cartas escondidas no estepe. Daí nunca mais pensei em outra coisa. Ruth sorriu, pensativa. E agora você está fazendo quase a mesma coisa. Ele riu, pela primeira vez em dias. A estrada os levou então até a pequena cidade de Lagoa Dourada. Lá, segundo o diário de Leonor, vivia uma mulher chamada Teresa Campos, que havia devolvido um livro com um bilhete apaixonado. Era uma confissão de amor enviada para um rapaz chamado Paulo, leitor frequente da biblioteca itinerante. O detalhe,
Paulo nunca recebeu o bilhete. Ao chegarem, encontraram a casa simples, de portas coloridas e uma senhora sentada na varanda. Ruth explicou quem eram e o que traziam. Teresa os recebeu em silêncio. Quando viu o livro e o bilhete ainda dobrado dentro dele, levou a mão ao rosto. Eu achei que ele nunca respondeu porque não sentia o mesmo. Mas talvez ele nunca soube. O caminhoneiro, sem saber o que dizer, apenas assentiu. Ele faleceu em 1999, disse ela. Casou com outra, foi morar em Belo Horizonte. Mas eu sempre me perguntava se ele tivesse lido. Ela segurou o bilhete por alguns minutos, depois o colocou de volta dentro do livro, fechou e disse: ainda bem que voltou, mesmo que tarde. Pelo menos agora eu sei. No caderno, Ruth escreveu: entrega 4. Destino revelado, mas não concretizado. Ainda assim, importante. Após a entrega, pararam num restaurante de beira de estrada. O cheiro de feijão tropeiro e linguiça na chapa encheu o ar. Sentaram-se na mesa do fundo, como sempre fazia o caminhoneiro. Ele pediu 2 cafés fortes e observou Ruth organizar os próximos destinos no caderno. De repente, ela puxou uma das caixas, tirou um envelope diferente, mais novo, com papel moderno e letra firme. Não parecia dos anos 60. Esse aqui tem data de 3 meses atrás. Ele franziu a testa. Mas como assim? Se tudo era antigo. Não. Esse envelope aqui foi colocado junto com os outros, mas é recente. Olha só. Abriram com cuidado. Dentro, uma carta simples. Se você está lendo isso, então meu plano deu certo. Eu precisava de alguém para levar isso adiante. Eu te observei por um tempo, caminhoneiro silencioso, sempre parando no mesmo posto, sempre com aquele ar de quem guarda mais do que diz. Achei que você seria o homem certo. Obrigado por confiar, mesmo sem saber. Leonor. Ele ficou em silêncio por um tempo. Aquilo era inesperado. Leonor ainda estava viva até poucos meses atrás. E ela o escolhera. Ela sabia o que fazia, disse Ruth, tocando de leve o envelope. Sabia que só alguém que também tivesse uma história não contada teria coragem de levar as dos outros. Mas por que eu? Ele perguntou, quase num sussurro. Eu nunca fui de me envolver com nada. Justamente por isso. Porque agora é a hora. Aquela noite, pararam para dormir num pequeno estacionamento atrás de um posto. O vento frio soprava pelos campos. O caminhoneiro ficou sentado na beira do caminhão, olhando o céu. O silêncio agora já não doía. Era quase acolhedor. Puxou o caderno de anotações e escreveu: entrega 5, Teresa. Um bilhete que nunca chegou. Um amor que ficou suspenso. Um silêncio encerrado. Depois, escreveu uma linha nova, separada das outras. Missão não é levar coisas. É devolver pedaços de alma. Leonor sabia. Ele fechou o caderno, olhou para o céu. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se parte de algo maior que ele mesmo. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo de rosa e dourado as serras que cercavam um pequeno vilarejo onde o caminhoneiro e Ruth haviam passado a noite. A brisa fresca da manhã trazia consigo o aroma dos cafezais que dominavam a região. Cheiro forte, terroso, um convite para o despertar. O caminhoneiro, ainda na cabine, sentiu o peso da missão que assumirá como uma carga real, um fardo que, ao contrário do saco de café que costumava transportar, não poderia ser medido em quilos. Enquanto organizava as caixas, ele sentiu o toque de Ruth ao seu lado, segurando uma folha dobrada. Encontrei isso no último baú que abrimos, disse ela, com uma mistura de expectativa e cuidado. É uma carta que nunca foi enviada, escrita por um jovem para a mãe dele, contando sobre sua primeira viagem como caminhoneiro. O caminhoneiro pegou o papel amarelado e leu com a voz grave e pausada. Mãe, hoje senti o peso do volante como nunca antes. A estrada parece longa, mas é a liberdade que sinto quando o motor ronca. Espero que um dia você possa entender o que me faz seguir. Fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro de papel velho e café que vinha da cozinha da Ruth misturava-se numa sensação única de pertencimento. Naquele momento, ele percebeu que a viagem não era só sobre devolver cartas e livros, mas sobre encontrar seu próprio caminho de volta, para as memórias que ele evitava e para as pessoas que, silenciosamente, aguardavam sua presença.
O dia era quente quando chegaram em uma pequena cidade histórica, conhecida por sua arquitetura colonial e pela hospitalidade mineira, com suas festas tradicionais, a culinária típica que exalava cheiro de queijo Minas e doce de leite. Ali, segundo os registros, morava Joana, uma senhora que mantinha viva a memória da biblioteca itinerante, tendo sido uma das leitoras mais assíduas. Ruth e o caminhoneiro seguiram as ruas de pedra até uma casa branca com janelas de madeira, onde foram recebidos com abraços calorosos e café com broa. Joana tinha uma aura de serenidade, uma alma antiga que parecia dialogar com os livros e as histórias que a rodeavam. Ela os conduziu até uma pequena sala onde guardava fotos amareladas, cartas e um livro com dedicatórias especiais. Contou histórias de encontros que mudaram sua vida, como quando Leonor chegou à cidade e trouxe livros sobre viagens, sonhos e amores distantes. O caminhoneiro sentiu uma pontada no peito ao ouvir essas histórias. Era como se cada palavra contada ali fosse uma peça do quebra-cabeça que ele precisava montar para entender seu próprio passado. Joana então entregou-lhe um envelope selado, contendo um diário incompleto de um caminhoneiro que havia desaparecido da cidade anos atrás, deixando para trás apenas saudades e um caminhão abandonado. Ele era um homem de poucas palavras, disse Joana, com a voz embargada, mas deixou registros que mostram que, mesmo na solidão, a estrada nunca o abandonou. Ruth ajudou a abrir o diário, e as primeiras páginas revelavam relatos de viagens, encontros e despedidas, com anotações sobre o sentimento de deslocamento e a busca por algo maior do que a simples rotina de trabalho. Ao ler, o caminhoneiro sentiu uma conexão profunda com: quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Aquele homem, como se pudesse enxergar no espelho sua própria alma inquieta. Pensou no pai que nunca entendeu, na mãe que nunca teve a chance de dizer adeus direito e na vida que sempre pareceu mais uma estrada empoeirada do que um caminho claro. Mas havia algo mais. Entre as anotações, encontrou uma página marcada com uma frase: às vezes, o que mais procuramos está dentro de nós, esperando que alguém nos ajude a enxergar. Foi nesse momento que ele percebeu. Sua jornada não era apenas para entregar histórias esquecidas, mas para reencontrar sua própria voz, aquela que foi silenciada por anos de medo e silêncio. Durante a tarde, seguiram para a próxima cidade no roteiro, enfrentando um trecho de serra com curvas fechadas e ladeiras íngremes. O caminhoneiro controlava o volante com a precisão de quem conhece a estrada de cor, mas dentro dele a dúvida crescia. Será que teria força para completar a missão? Será que essa bagagem emocional não era mais pesada do que qualquer carga que já tivesse levado? Na próxima parada, em uma cidade famosa por suas festas folclóricas e tradições mineiras, foram recebidos por uma senhora de sorriso largo e olhos brilhantes chamada Maria das Dores. Ela era conhecida na região por sua paixão por contos e causos, e havia mantido contato com Leonor por cartas ao longo dos anos. Maria contou sobre a dificuldade que sentia em reviver memórias doloridas, mas como os livros de Leonor haviam sido luz em dias escuros. Ela revelou que o principal motivo de manter aquelas correspondências era preservar a cultura e as histórias que muitos jovens já não queriam mais ouvir. Essa história que vocês estão trazendo é muito mais que entrega de cartas, disse Maria. É resistência. É vida que insiste. O caminhoneiro, tocado, ofereceu ajuda para organizar uma pequena exposição sobre a biblioteca itinerante na Praça Central, algo que ele nunca imaginou fazer. Sentiu que ali, naquele gesto simples, estava plantando uma semente que poderia florescer para muitos outros. Ao final do dia, enquanto o céu tingia-se de laranja e as luzes da cidade começavam a brilhar, ele caminhou até a praça. Observou as pessoas rindo, crianças brincando e o som distante de uma sanfona. Pensou na importância daquilo tudo, das histórias, da cultura, da tradição que precisava ser preservada e compartilhada. Ao voltar para o caminhão, Ruth aproximou-se com um sorriso satisfeito. Estamos mais perto do fim da lista, disse ela. Mas sinto que essa missão é só o começo de algo maior. O caminhoneiro assentiu, olhando para as estrelas que começavam a pontilhar o céu. Eu só queria entender o porquê de tudo isso. Agora acho que não quero só entender, quero fazer parte. Ela sorriu, sabendo que,
Para ele, aquela jornada já tinha mudado mais do que o destino das cartas e livros. Havia despertado a coragem para encarar suas próprias histórias. A manhã amanheceu clara e fria quando o caminhoneiro e Ruth partiram rumo a uma das últimas cidades da rota. O céu limpo e azul parecia prometer um dia tranquilo, mas dentro da cabine do caminhão, o silêncio carregava a tensão do que ainda estava por vir. O caminhoneiro apertava as mãos no volante, não por nervosismo, mas porque sentia o peso de uma decisão que precisava tomar. A entrega final estava próxima, e junto com ela, a chance de fechar um ciclo que começara décadas atrás. A estrada que serpenteava pela região era ladeada por cafezais verdes, e o ar trazia um cheiro doce e fresco, típico das manhãs mineiras depois da chuva da noite anterior. Era uma paisagem que ele conhecia bem, mas que agora ganhava uma nova dimensão. Cada curva parecia guardar uma lembrança, cada árvore uma história por contar. Ao chegarem à pequena cidade, foram direto à casa onde a última carta havia sido endereçada. Era uma construção antiga, com paredes cobertas de trepadeira e janelas de madeira pintadas de branco. A porta foi aberta por uma senhora de cabelos grisalhos, olhos vivos e um sorriso acolhedor. "Vocês devem ser os mensageiros de Leonor", disse ela, sem surpresa. Ela sempre falou muito de vocês. O caminhoneiro sentiu o coração apertar. A mulher se chamava Dona Lourdes e era a irmã mais nova de Leonor, embora tivesse poucos anos de diferença. Ela os convidou para entrar. Na sala iluminada pela luz do sol, começou a contar histórias da irmã que ninguém mais conhecia. Dona Lourdes falou da infância difícil que compartilharam, das noites em que Leonor escrevia cartas e organizava os livros com um cuidado quase reverente. Falou da paixão que Leonor tinha por preservar as memórias das pessoas, mesmo aquelas que pareciam esquecidas. Ela acreditava que um livro pode salvar uma vida, disse ela, emocionada, e que uma carta poderia trazer esperança onde parecia não haver mais. Enquanto escutava, o caminhoneiro sentiu uma conexão profunda com aquela mulher. Pela primeira vez, não estava apenas entregando histórias, estava fazendo parte delas. Foi então que Dona Lourdes entregou-lhes um envelope envelhecido, contendo a última carta que Leonor escreveu antes de desaparecer. A carta falava sobre um sonho que ela tinha: criar uma rede de caminhoneiros que, assim como ela, levassem cultura e esperança para os cantos mais remotos do país. Ela sabia que não poderia fazer tudo sozinha, disse Dona Lourdes. Por isso confiou em vocês. O caminhoneiro olhou para Ruth, que segurava a carta com cuidado, os olhos brilhando de emoção. "Acho que essa missão é maior do que imaginávamos", disse ele. Depois de um longo silêncio, o caminhoneiro sentiu a necessidade de falar sobre algo que havia guardado por muito tempo. "Preciso contar uma coisa", começou ele, a voz um pouco trêmula. "Meu pai nunca acreditou no que eu queria fazer. Ele queria que eu fosse mecânico, mas eu sempre sonhei em dirigir pela estrada, levar histórias, conhecer pessoas." Ruth ouviu atentamente, sem interromper. "Sempre pensei que meu sonho era solitário", continuou ele, "mas agora vejo que não. Que tem gente que acredita, que espera, que precisa disso." Naquele momento, uma ligação interrompeu a conversa. Era um amigo do caminhoneiro, avisando que um grupo de caminhoneiros da região havia se mobilizado para ajudar na missão, oferecendo suporte, informações e até espaço para exposições. "É como se a estrada estivesse respondendo", disse Ruth, sorrindo. O caminhoneiro sentiu o peito se encher de uma mistura de gratidão e responsabilidade. Sabia que aquela rede poderia ser a verdadeira herança de Leonor e a chance de transformar sua própria vida. Durante os dias seguintes, o caminhoneiro e Ruth começaram a organizar encontros com esses caminhoneiros, compartilhando as histórias, as cartas e os livros. A cada encontro, o grupo crescia, e com ele a esperança de que a cultura e a memória pudessem continuar vivas, mesmo em tempos de mudanças rápidas. Porém, o caminho não era simples. Eles enfrentaram a resistência de alguns que viam aquela iniciativa como um desperdício de tempo e até de dinheiro. O caminhoneiro sentiu o peso da dúvida outra vez, mas a força do grupo e a memória de Leonor o impulsionavam a seguir. Em uma dessas reuniões, o caminhoneiro conheceu um jovem chamado Felipe, um rapaz que trabalhava como motorista há poucos anos e que compartilhava o mesmo sonho de levar cultura para todos os lugares. "Quero aprender com vocês", disse Felipe, com os olhos brilhando. "Quero ser parte disso."
O caminhoneiro viu nele uma esperança renovada, uma prova de que a missão de Leonor continuaria mesmo quando eles não estivessem mais na estrada. Com o apoio do grupo, organizaram uma pequena feira cultural na praça central da cidade, com exposições de livros, contação de histórias e música típica. O caminhoneiro sentiu o calor humano, o brilho nos olhos das pessoas que ouviam e se emocionavam com aquelas histórias de vida. Naquela noite, ao voltar para o caminhão, o caminhoneiro olhou para o céu estrelado e sentiu, pela primeira vez, que não estava sozinho na estrada. Ele escreveu no caderno: entrega final. Não é o fim, mas o começo de um legado. A estrada é nossa casa e a cultura, nossa carga mais valiosa. Depois da animada feira cultural na praça da cidade, o caminhoneiro sentiu uma mistura de cansaço e esperança. Pela primeira vez, ele sabia que a missão estava deixando marcas reais, que as histórias e cartas que transportava tinham encontrado lugar nos corações das pessoas. Porém, o caminho à frente ainda reservava muitos desafios, e a estrada, como sempre, não perdoava os mais fracos. Logo cedo, na manhã seguinte, ao sair da cidade, o caminhoneiro e Ruth enfrentaram uma tempestade inesperada que castigava as estradas de terra da região. A chuva forte transformava os caminhos em lamaçais escorregadios e perigosos, testando toda a experiência do caminhoneiro. Enquanto os pneus escorregavam em uma subida íngreme, ele sentiu o peso do caminhão aumentar, não apenas o físico, mas o emocional. Ruth, sempre atenta, tentou tranquilizá-lo, mas ele sabia que não podia se permitir falhar. Eles precisavam entregar as últimas cartas e organizar os eventos finais para fechar o ciclo com dignidade. A chuva parecia querer atrasá-los, mas o caminhoneiro, com determinação férrea, manobrou o veículo com calma e precisão. Quando finalmente alcançaram uma pousada simples às margens da estrada, ambos respiraram aliviados. O cheiro de terra molhada e o som do vento nas árvores criavam um ambiente de isolamento e paz, longe da correria das cidades grandes. Durante o jantar, uma conversa sincera entre os dois revelou um lado vulnerável do caminhoneiro. Ele confessou que, apesar da coragem, sentia medo de não ser suficiente para completar a missão. Às vezes, parece que a estrada é mais longa do que meu coração aguenta, disse ele, com a voz baixa. Sinto falta da minha família, das pessoas que deixei para trás. Sinto que, em meio a tantas entregas, me perdi de mim mesmo. Ruth segurou suas mãos com firmeza. Você não está sozinho, respondeu ela. Estamos juntos nisso. E mesmo quando a estrada parecer difícil demais, lembre que o que você carrega é muito maior do que qualquer tempestade. Na manhã seguinte, o céu amanheceu azul, como se o universo tivesse ouvido suas preces. Eles seguiram viagem, atravessando cidades pequenas e vilarejos enfeitados por festivais de rua e tradições locais. Em cada parada, o caminhoneiro sentia que aquela carga de cartas e livros era, na verdade, um presente, uma ponte entre passado e presente, entre pessoas que antes nunca se encontrariam. Em uma dessas paradas, encontraram um senhor que se destacou por sua paixão pela música regional. Ele tocava uma viola velha, com cordas gastas, mas sua música emocionava a todos. O caminhoneiro e Ruth ficaram um tempo ouvindo, deixando a melodia aquecer o coração e trazer um alento para o corpo cansado. Aquele encontro foi mais do que um momento de pausa. Foi uma lição sobre como a cultura local, as tradições, os sabores e sons moldam a identidade das pessoas e influenciam suas escolhas. O caminhoneiro percebeu que a missão não era só sobre entregar cartas, mas preservar tudo isso para futuras gerações. Com essa energia renovada, eles chegaram à última cidade da rota. O clima ali era diferente. Havia expectativa no ar, uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Ruth organizava os últimos detalhes para a grande exposição dos livros e cartas, enquanto o caminhoneiro verificava o caminhão e planejava a entrega final. Porém, a noite anterior ao evento trouxe uma surpresa. Durante a preparação do caminhão, ele descobriu que algumas caixas haviam sido danificadas pela umidade da tempestade. Cartas importantes estavam manchadas, algumas ilegíveis. O desânimo quase o venceu, mas Ruth, com sua calma habitual, lembrou que nada naquela missão seria fácil e que o importante era o esforço, não a perfeição. A vida também não é perfeita, disse ela. É feita de imperfeições que nos ensinam a continuar. O caminhoneiro passou a madrugada reconstruindo o que pôde, restaurando as caixas, preparando tudo para o grande dia.
A exposição foi um sucesso. Pessoas de todas as idades compareceram, emocionadas com as histórias e correspondências que revelavam um Brasil profundo, cheio de memórias e sonhos. Crianças escutavam os causos contados pelos caminhoneiros, enquanto idosos relembravam os tempos em que a biblioteca itinerante passava pelas suas cidades. O caminhoneiro sentiu que, naquele momento, toda a luta, todo o medo, tinha valido a pena. As lágrimas de alegria e gratidão das pessoas eram a prova de que ele estava cumprindo sua missão. Antes de encerrar o evento, ele subiu ao pequeno palco improvisado e falou com o público. "Esta é a nossa história", disse ele. "Uma estrada longa, cheia de curvas, desafios e encontros, mas também cheia de esperança. Obrigado por fazerem parte disso." Naquele instante, percebeu que, mais do que um caminhoneiro, ele era um guardião das histórias que a estrada carregava. Quando a exposição terminou, Ruth e ele sentaram-se à beira da praça, observando o movimento da cidade à noite. O cheiro de comida típica, o som distante da sanfona, o brilho das luzes refletido nas pedras da rua. Tudo isso representava a essência da cultura que eles tanto haviam lutado para preservar. O caminhoneiro sentiu a presença de Ruth ao seu lado, uma presença que, ao longo da viagem, se tornará mais do que parceria. Tornará-se companheira e amiga. Ele sabia que aquela estrada ainda teria muitos quilômetros, muitas histórias e encontros pela frente. Mas, agora, ele tinha certeza de que não caminharia sozinho. O sol surgia tímido no horizonte quando o caminhoneiro e Ruth deixaram a última cidade da rota, sentindo o misto de realização e saudade que uma jornada longa sempre traz. A missão de entregar as cartas e livros se aproximava do fim, mas o caminho ainda reservava surpresas e desafios inesperados. Enquanto seguiam por estradas de terra batida, o caminhoneiro sentiu um nó na garganta. Não era só o peso da missão, mas a dúvida que se instalava em seu coração. Ele sabia que, para que tudo continuasse vivo, precisaria confiar mais nas pessoas ao seu redor, algo que nunca fora fácil para ele. Ruth, percebendo sua inquietação, sugeriu uma parada em uma pequena vila onde morava um velho amigo do caminhoneiro, um homem conhecido pela sabedoria simples e pela habilidade de unir comunidades. Eles chegaram à vila quando o aroma do café recém-passado já invadia as casas de taipa e as ruas de chão batido. O amigo, chamados, os recebeu com um sorriso largo e um abraço apertado. "Estava esperando por vocês", disse ele. "Soube que a estrada está cheia de histórias novas e que uma rede de caminhoneiros está se formando. É hora de fortalecer essa corrente." Durante o almoço, entre pratos típicos de Angu, tutu e frango com quiabo, já falou sobre a importância da confiança para superar obstáculos. "A estrada é dura, mas o que pesa mesmo é a solidão", afirmou. "Se vocês querem que essa missão continue, precisam aprender a confiar um no outro. Não dá para carregar tudo sozinho." O caminhoneiro ouviu atentamente, sentindo o eco dessas palavras dentro de si. Aquele convite para se abrir e dividir responsabilidades parecia assustador, mas também libertador. Após a conversa, Zé apresentou uma proposta: criar pontos de apoio ao longo das rotas, onde caminhoneiros pudessem se encontrar, trocar experiências e apoiar uns aos outros. Seria uma extensão natural da missão, uma forma de garantir que a cultura e as histórias continuassem vivas. Entusiasmados, o caminhoneiro e Ruth decidiram aceitar o desafio. Sabiam que para isso precisariam enfrentar obstáculos como falta de recursos, desistência de quem não via valor na iniciativa. No caminho de volta à estrada, a conversa entre os dois se aprofundou. "Eu nunca fui bom em pedir ajuda", confessou o caminhoneiro. "Sempre achei que precisava carregar tudo sozinho, como se fosse a única forma de ser forte." Ruth olhou para ele com ternura. "Ser forte não é carregar tudo sozinho. É saber quando dividir o peso", disse. Nas semanas seguintes, a missão ganhou um novo propósito. Além das entregas, eles passaram a organizar reuniões com caminhoneiros em pontos estratégicos, criando uma rede que crescia a cada dia. Porém, nem tudo foi fácil. Em uma dessas reuniões, enfrentaram críticas duras de alguns que viam a iniciativa como algo ingênuo ou até um desperdício de tempo. Houve desconfiança e até afastamento de alguns membros. O caminhoneiro sentiu o impacto dessas reações, mas aprendeu a ouvir sem perder a fé. Percebeu que a resistência fazia parte do processo e que era preciso persistir.
Um episódio que marcou profundamente essa fase foi quando um caminhoneiro mais velho, conhecido por ser rígido e solitário, abriu seu coração durante um encontro. Ele contou como, durante anos, carregou dores que nunca compartilhou e como a rede estava começando a preencher esse vazio. A emoção daquele momento fortaleceu ainda mais a convicção do caminhoneiro de que estava no caminho certo. Com o apoio crescente, começaram a planejar um grande encontro nacional de caminhoneiros para celebrar a cultura, as histórias e a união. Enquanto organizavam os preparativos, o caminhoneiro enfrentava seu conflito interno de frente. Precisava aprender a confiar, não só nos outros, mas em si mesmo e na força da comunidade que ajudava a construir. A viagem continuava, e a cada quilômetro percorrido, o caminhoneiro sentia que seu coração, antes carregado de dúvidas, começava a pulsar com esperança e propósito renovados. A chegada do inverno trouxe um ar mais seco e frio às planícies, onde o caminhoneiro e Ruth seguiam agora. A paisagem, antes verde e viva, adquiria tons mais amarelados e ocres, com folhas caindo e o vento sussurrando histórias antigas pelas ruas estreitas das cidades pequenas. Essa mudança no ambiente refletia o momento de transformação que ambos viviam, um período de reflexão e decisões importantes. Eles se encontraram em um vilarejo conhecido pelas suas festas tradicionais, pela forte presença da cultura regional. Lá, a música do acordeão e o cheiro do pão de queijo fresco preenchiam as ruas, trazendo conforto e uma sensação de pertencimento. Enquanto caminhavam pela praça central, o caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade que carregava, mas também a certeza de que não estava mais sozinho. A rede de caminhoneiros, agora espalhada por várias cidades, era uma força viva, pronta para continuar seu legado. Foi nesse cenário que encontraram uma antiga amiga de Ruth, uma professora que dedicava sua vida a preservar as histórias orais da região. Ela convidou o caminhoneiro para participar de uma roda de conversa com jovens estudantes, onde seriam contadas histórias e lidas cartas antigas. Naquele momento, o caminhoneiro percebeu o impacto real do que estavam fazendo. Ver os olhos curiosos das crianças e adolescentes, ouvir suas perguntas e percepções, foi um lembrete de que a cultura precisava ser transmitida para futuras gerações. Mas nem tudo era só alegria. Durante a estadia, surgiram problemas administrativos que ameaçavam o funcionamento de uma das principais bibliotecas da região. A falta de recursos e o descaso das autoridades locais colocavam em risco a continuidade dos trabalhos culturais. O caminhoneiro, que até então sempre focara nas entregas e nas conexões humanas, viu-se envolvido em uma luta que exigia estratégia e diplomacia. Decidiu usar a rede que havia ajudado a construir para mobilizar a comunidade, mostrando que a cultura não era luxo, mas necessidade. Foi um período intenso, com reuniões, debates e esforços para garantir a sobrevivência daquela biblioteca. Durante esse processo, ele sentiu o conflito interno se intensificar. A vontade de fazer o certo, o medo de fracassar e a urgência de agir se misturavam dentro dele. Em uma noite de inverno, enquanto organizava documentos e planos para a campanha de salvamento da biblioteca, o caminhoneiro recebeu uma visita inesperada. Era Felipe, o jovem caminhoneiro que havia conhecido meses antes, cheio de entusiasmo e ideias. Felipe trouxe uma proposta ousada: transformar a biblioteca em um centro cultural itinerante que pudesse circular entre cidades pequenas, levando exposições, oficinas e rodas de conversa. A ideia era transformar o espaço fixo em um movimento móvel, alinhado à missão que o caminhoneiro e Ruth haviam começado. A proposta gerou debates intensos, mas também renovou as energias de todos os envolvidos. A possibilidade de inovar, mesmo diante das dificuldades, mostrou que o legado poderia se adaptar e crescer. Enquanto isso, a relação entre o caminhoneiro e Ruth se fortalecia ainda mais. Eles compartilhavam medos, sonhos e esperanças, construindo uma parceria baseada em confiança e respeito. Na última noite antes de seguirem viagem, sentados à beira de uma fogueira, o caminhoneiro falou sobre seu maior conflito interno. "Sabe, Ruth", disse ele, olhando as chamas, "sempre pensei que a estrada era um caminho solitário, que o que eu carregava era só meu. Mas hoje vejo que o que importa não é a carga, mas com quem você divide a viagem." Ruth sorriu, apertando sua mão. "E eu estou feliz por estar ao seu lado nessa jornada."
Com a promessa de continuar lutando juntos, eles partiram na manhã seguinte, deixando para trás não só uma cidade, mas uma comunidade fortalecida e um projeto que ganhava vida própria. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados enquanto o caminhoneiro e Ruth preparavam o caminhão para a viagem que marcaria o encerramento de uma longa e intensa jornada. O ar da manhã era fresco, carregado com o aroma da terra úmida após a chuva da noite anterior, e o som distante dos pássaros compunha a trilha sonora daquela despedida e promessa de um novo começo. Durante meses, eles haviam se dedicado a algo muito maior do que transportar cargas. Entre cartas antigas, livros e histórias de vida, construíram uma rede de caminhoneiros que iam além da rotina das estradas, um verdadeiro movimento de preservação cultural e humana. Agora, estavam a caminho do Encontro Nacional, o evento que celebraria essa união, que mostraria ao país o poder da solidariedade e da memória viva. No caminhão, o silêncio entre eles era carregado de emoção. O caminhoneiro, sempre habituado a longas horas na estrada, sentia uma ansiedade diferente, como se cada quilômetro percorrido aproximasse não só do destino físico, mas de uma realização profunda. Ruth, sentada ao seu lado, quebrou o silêncio com uma voz suave, tentando aliviar a tensão. "Você está nervoso?" Ele sorriu, desviando o olhar para a estrada que se estendia à frente, uma linha infinita entre as montanhas e planícies. "Um pouco", confessou, "mas também animado. Esse encontro é a prova de que o que começamos pode realmente fazer diferença." O caminhoneiro sabia que aquela viagem era simbólica. Era o fechamento de um capítulo marcado por desafios, reviravoltas e encontros inesperados, mas também o começo de uma nova fase, cheia de possibilidades. A estrada serpenteava por entre pequenas cidades rurais, cada uma com sua cultura peculiar, sua música e sabores típicos. Ao passar por uma feira local, sentiram o cheiro de pão de queijo fresco e ouviram o som alegre do acordeão. Era uma lembrança do quanto aquelas raízes culturais eram ricas se mereciam ser preservadas. Ao se aproximarem do local do evento, o clima mudou completamente. Um festival colorido e animado tomava conta da praça central, onde caminhoneiros de todas as regiões se reuniam para celebrar. Caminhões enfeitados com pinturas vibrantes, barracas oferecendo comidas típicas e artesanato regional, e pessoas vestidas com roupas tradicionais criavam uma atmosfera vibrante e cheia de vida. O caminhoneiro estacionou o caminhão e, ao descer, foi envolvido por abraços calorosos e cumprimentos. Ruth rapidamente se envolveu na organização do evento, sua energia contagiante ajudando a coordenar os detalhes finais. Enquanto isso, ele caminhou pela multidão, absorvendo a alegria e a esperança que permeavam o ambiente. Sentiu o coração se aquecer ao ver crianças lendo cartas antigas, jovens ouvindo com atenção histórias contadas por veteranos das estradas e famílias compartilhando memórias. Cada rosto era uma peça daquela grande história coletiva que tinham ajudado a reconstruir e fortalecer. No centro da praça, uma exposição especial exibia cuidadosamente os documentos que haviam recolhido ao longo dos meses. Cartas amareladas pelo tempo, fotos antigas, diários e objetos carregados de significado. As pessoas se emocionavam, algumas com lágrimas nos olhos, outras com sorrisos de reconhecimento. O caminhoneiro se aproximou de um grupo que discutia as histórias ali expostas e ouviu relatos que confirmavam a importância do que estavam fazendo. "Essas memórias não podem se perder", disse uma senhora de cabelos grisalhos, com a voz embargada. "Elas são nossa identidade, nossa raiz." A declaração ecoou dentro dele, fortalecendo sua convicção. O dia passou entre oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais. Ruth brilhava ao conduzir atividades, enquanto o caminhoneiro ouvia, aprendia e compartilhava suas próprias experiências. Apesar da festividade, também houve momentos de reflexão sobre os obstáculos enfrentados, a burocracia para manter espaços culturais vivos, a dificuldade de mobilizar recursos e o medo do esquecimento. Mas a força da união e do propósito renovava a esperança de todos. Naquela noite, o céu estrelado parecia abençoar o encontro. Próximo a uma fogueira improvisada, caminhoneiros veteranos contavam causos das estradas, histórias de vida e superação que faziam o caminhoneiro refletir sobre tudo que havia vivido. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o caminho era muito mais que uma estrada física, era um elo que unia corações e histórias.
Antes de se recolherem para descansar, ele e Ruth trocaram olhares silenciosos. Ambos sabiam que o momento decisivo se aproximava. A fala que faria diante da multidão no dia seguinte, o momento em que toda a jornada seria compartilhada. Era a hora de dar voz a todas aquelas histórias que haviam sido carregadas, preservadas e agora, finalmente, celebradas. O dia amanheceu claro e vibrante, trazendo consigo uma energia renovada. O sol já brilhava alto quando o caminhoneiro se preparava para subir ao palco montado na praça central, um espaço simples, mas cheio de significado, onde tantas histórias haviam sido compartilhadas nos últimos dias. O evento tinha atraído um público diversificado. Caminhoneiros de todas as idades, famílias inteiras, moradores locais, jornalistas curiosos que queriam sentir de perto o pulso da cultura da estrada. Ruth acompanhava os preparativos nos bastidores, com os olhos brilhando de orgulho e ansiedade. Sabia o quanto aquele momento era importante para ele e para todos que tinham sido tocados por aquela missão. O caminhoneiro respirou fundo, sentindo o peso e a responsabilidade daquele instante. No entanto, também sentia a força que vinha da jornada inteira, de cada carta entregue, de cada amizade feita, de cada desafio superado. Ao subir no palco, foi recebido com aplausos calorosos e olhares atentos. O silêncio tomou conta do público quando ele começou a falar, sua voz firme, porém carregada de emoção. Quando fui parado naquela estrada, naquela manhã que parecia rotineira, eu não fazia ideia do que aquele momento iria desencadear. Começou. A carga que transportava não era apenas mercadoria, era a vida de muitas pessoas, suas histórias, suas emoções, seus sonhos. Ele pausou, olhando para a multidão, reconhecendo rostos que ele próprio encontrava pelo caminho. Durante meses, carreguei cartas e livros que passaram de mão em mão, atravessando distâncias e tempos. E percebi que não era só uma missão de transporte, mas uma missão de conexão, disse, com um sorriso que iluminava o rosto cansado. As palavras tocavam fundo os corações. Muitos enxugavam discretamente lágrimas, outros sorriam em reconhecimento, sentindo-se parte daquela história. A estrada, para nós caminhoneiros, não é apenas o caminho que liga cidades, continuou. É o que une famílias, preserva culturas, mantém viva a memória de quem somos. Ele falou sobre as dificuldades encontradas, os momentos de dúvida, os obstáculos burocráticos, as pausas forçadas e os desencontros. Mas, acima de tudo, falou sobre a perseverança, a solidariedade e a fé. O que fizemos juntos é a prova de que, mesmo nas situações mais adversas, a união faz a força. Que cada um de nós carrega não só o volante, mas o coração da nossa gente. O caminhoneiro fez uma pausa para respirar, sentindo o peso das emoções. Quero agradecer a todos que confiaram em mim, que acreditaram nessa ideia. A Ruth, que foi muito mais que uma companheira de viagem, ela foi minha inspiração. E a cada caminhoneiro, a cada família, a cada pessoa que contribuiu para que essa história se tornasse realidade. O público explodiu em aplausos, muitos em pé, demonstrando quanto aquela fala havia tocado. Após a fala, a festa continuou com música ao vivo, dança e trocas de presentes simbólicos. Artesãos exibiam produtos típicos, músicos tocavam ritmos regionais e o cheiro da comida caseira, bolo de milho, pamonha, café forte, preenchia o ar, envolvendo todos em um abraço cultural. O caminhoneiro caminhou entre as pessoas, agora não mais como um simples motorista, mas como um símbolo daquela transformação. Sentiu a mão de Ruth apertando a sua, um gesto silencioso que dizia mais do que palavras. As horas passaram. E a festa seguiu noite adentro, com histórias sendo compartilhadas, risos e lágrimas, música e dança. Naquele momento, o caminhoneiro percebeu que a verdadeira vitória estava ali, na união, no afeto e na cultura que tinham ajudado a preservar. Quando a multidão começou a dispersar, ele e Ruth foram até a fogueira improvisada, onde veteranos da estrada ainda contavam histórias sob o céu estrelado. O som do fogo crepitando, o cheiro da lenha queimando, o frescor da noite criava uma atmosfera mágica. Ele olhou para o céu, sentindo uma paz profunda. Conseguimos, murmurou para Ruth. Ela sorriu, sabendo que o caminho ainda era longo, mas que aquele momento era um marco. A manhã seguinte chegou calma, com o sol brilhando alto e a praça ainda silenciosa após os festejos da noite anterior.
O caminhoneiro e Ruth acordaram cedo, conscientes de que aquele momento simbolizava mais do que o encerramento de um evento, era o início de uma nova fase em suas vidas. Enquanto tomavam café em uma pequena lanchonete próxima, relembravam tudo que haviam vivido. Os percalços na estrada, as cartas emocionantes, as amizades forjadas, os medos superados. Tudo parecia ter culminado naquele instante de serenidade e satisfação. Logo, uma figura familiar entrou no local. Era Zé, o amigo veterano, cuja presença trazia sempre conforto e inspiração. Com um sorriso largo, ele se aproximou da mesa e, entre palavras simples, ofereceu um presente simbólico, uma bússola antiga, com metal desgastado pelo tempo, mas ainda brilhando com uma força própria. Para lembrar que, não importa onde a estrada nos leve, o verdadeiro norte está dentro da gente, disse, entregando o objeto. O caminhoneiro segurou a bússola com reverência, sentindo o peso daquele gesto. Era mais do que um presente. Era uma promessa, um convite para continuar seguindo com coragem e coração aberto. Ruth observava emocionada, sabendo que aquela jornada transformadora ainda não havia acabado. Era apenas o primeiro capítulo de uma missão maior. Nas semanas que se seguiram, eles trabalharam arduamente para fortalecer a rede de caminhoneiros, planejando ampliar os pontos de apoio, criar eventos culturais e promover a troca de histórias e experiências. Sabiam que não seria fácil. Desafios burocráticos, falta de recursos e resistência de algumas autoridades seriam obstáculos constantes. Mas a chama da esperança queimava intensa, alimentada pela fé no propósito. Em cada nova viagem, o caminhoneiro levava consigo não apenas cargas físicas, mas a missão de preservar a cultura e o afeto que tantas vezes passavam despercebidos nas estradas do país. Durante uma parada em um vilarejo, foram recebidos com festa por moradores que tinham acompanhado o movimento. Crianças corriam ao redor e idosos contavam histórias enquanto o aroma de café fresco se espalhava pelo ar. Naquela atmosfera, o caminhoneiro percebeu que seu esforço estava se multiplicando, que cada gesto de solidariedade criava raízes profundas. Certa tarde, durante uma roda de conversa, uma jovem caminhoneira se aproximou, compartilhando sua própria história de dificuldades e sonhos. Era a prova viva de que o movimento transcenderia gerações, perpetuando a cultura e a esperança. O caminhoneiro sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. Sabia que sua luta era também a luta de todos aqueles que amavam a estrada e queriam deixar um legado. As noites eram preenchidas com mensagens trocadas, planos traçados e novos projetos surgindo. Havia sacrifícios, noites longe de casa, dias de cansaço extremo, momentos de dúvida, mas também vitórias que faziam o esforço valer a pena. Com o tempo, o projeto ganhou reconhecimento em várias regiões e outras cidades começaram a organizar encontros inspirados no modelo que eles haviam criado. O caminhoneiro, antes solitário na estrada, agora fazia parte de uma comunidade forte, vibrante e unida. Em um dia especial, durante um evento em uma cidade próxima, recebeu das mãos de autoridades locais um certificado de reconhecimento, um símbolo de que a cultura das estradas estava ganhando o respeito que merecia. Mas o maior prêmio era ver os olhos brilhando de cada caminhoneiro, de cada criança e família que participavam, sentindo-se parte daquela história. No coração do caminhoneiro havia uma transformação profunda. Ele não era mais apenas um homem que transportava cargas, mas um guardião da memória e da esperança. Ao olhar para Ruth, sentiu gratidão por todo o suporte e amor que receberam um do outro. Juntos, tinham construído uma história que iria muito além das estradas. Em um entardecer dourado, sentado ao lado dela no caminhão, ele finalmente se permitiu descansar. A estrada é longa, mas agora sei que não estou sozinho, disse, com um sorriso tranquilo. Ruth segurou sua mão e juntos contemplaram o horizonte, onde o céu e a terra se encontravam em um abraço infinito. Ali, naquele instante, o caminhoneiro compreendeu que o verdadeiro destino não estava em um lugar, mas em cada passo dado com coragem, amor e fé. E assim, a história continuava, uma história de vida, de luta, de cultura, acima de tudo, de esperança. Fim. Chegou até aqui? Então comenta apuros, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.